Boa noite, tudo bem aí? Boa noite, tudo bem você? Tudo bom, prazer em conhecê-la agora. Prazer é meu. Estava falando de você, estava falando que você, assim como eu, é fisioterapeuta de formação, depois foi para a medicina tradicional chinesa, e aí eu fui para a massoterapia, você foi para a dietoterapia chinesa. Sim. A pergunta que eu queria falar, que eu gosto de começar sempre a conversar com os convidados, é como que você começou, conta um pouco da sua história para o pessoal entender, e aí a gente vai começar nosso papo aqui bem profundo sobre as dores crônicas em massoterapia. Em massoterapia? Vamos lá. Não, em dores crônicas, em dietoterapia. Em dieto. Legal, que bom. Os físios aí enveredando para várias áreas, né? Isso é muito legal. Muito bom. Bom, como é que foi a pergunta? Como é que eu comecei? Como é que eu fui para dieto? Não, quero desde como você começou na fisioterapia, depois foi para a medicina chinesa, depois foi para dieta. Então vamos lá. Pô, então a gente vai ter que voltar aos 23 anos, né, cara? Nossa, Revelando aí. também. Qual que é seu RA? Qual é o número do meu crefito? Não, RA. Seu crefito é diferente. Seu crefito é outro crefito. Seu rito de aluno. Não tinha isso? Cara, não me lembro, bicho, não me lembro. Porra, não sei. Meu crefito, eu não sei o número, mas o RA não me lembro, não. Mas há muito tempo, né? Entrei na faculdade aí, nos anos 2000, e foi muito maravilhoso. Na verdade, eu fui para fisioterapia justamente porque eu queria as áreas de reabilitação. Eu pensava que eu queria medicina, e super feliz de não ter passado em medicina por 3 pontos. Aí passei na físio. E me encantei lá com as áreas, né, da reabilitação, a possibilidade da gente reabilitar pessoas sem intervenção, né, intervenção eu digo invasiva, né, e foi muito legal, e me trouxe muitas explicações, porém, muitas outras não me trouxe, né, por que as pessoas adoecem, o que acontece por trás das emoções, por que uma pessoa com o mesmo biotipo desenvolve hernia de disco e outra não, né? Então, eu fiquei nesses porquês muito grandes desde sempre, e a fisioterapia não me explicou isso, né? E aí que eu fui enveredar para estudar a medicina chinesa, não sei se foi, inclusive, foi esse um dos motivos que tu foi também, mas eu queria saber mais, né? Queria saber o porquê das coisas. E aí, quando eu cheguei, né, mas aí passou um bom tempo, eu fiz várias especializações dentro da fisioterapia, a neurologia foi a primeira, depois eu fui estudar oncologia e várias outras, né, terapia manual, 1000 coisas que a gente faz aí no meio da fisioterapia. E aí, depois de uns 6, 7 anos de formada, que eu fui estudar medicina chinesa. Porque eu continuava com aquela inquietação, né, meu Deus, é mais do que isso, não pode ser só tratar joelho, músculo, cara, tem que ser mais, né, do que isso. E aí foi que a medicina chinesa chegou na minha vida e foi maravilhoso. Aí trouxe muitas explicações do porquê das coisas, né? A medicina, a gente se encanta, não sei se tu te encantou, mas meu Deus, cada aula era uma maravilha, assim. E aí eu juntei a acupuntura com a fisioterapia, os resultados foram muito maravilhosos, porque junta as potências, né? E por um bom tempo eu fiquei muito satisfeita com isso. Mas depois vieram outras inquietações, né? Das pessoas melhoravam por um tempo, mas voltavam com o mesmo problema, voltavam com as mesmas queixas. E aí eu comecei a perceber que, cara, faltava algo, e nesse faltava algo eu virei a louca dos cursos, né? Todo final de semana eu estava num curso diferente. E continuava com o mesmo problema. As pessoas melhoravam por um tempo, mas depois elas voltavam com a mesma queixa. E isso começou a me incomodar muito, depois de um tempo, assim. E aí eu fui estudar estilo de vida, porque eu falei, não, tem alguma coisa que é feita fora do consultório, porque dentro do consultório eu estou fazendo tudo que é possível. Então, eu precisava resolver o que a pessoa faria fora do consultório. E aí que entrou a dietoterapia chinesa e a medicina do estilo de vida, e eu criei o método que hoje eu ensino a outros profissionais, né? Que legal. Mais ou menos, cortei, assim, 20 anos de experiência, né? Não, mas tem que cortar mesmo. Não, é legal porque, assim, eu tava fazendo faculdade, eu perguntei o RA porque eu entrei em 98 na faculdade, me formei em 2000. Oi? Eu entrei em 2000, tu entrou antes de mim ainda. Não, mas é poucos anos. E daí eu entrei em 98, aí em 99 eu queria fazer acupuntura.
Mas aí um amigo da minha mãe, que era médico, falou, olha, a acupuntura não vai deixar ser para ser fisioterapeuta, vai ser só para médicos. Falava em 99. Aí eu procrastinei. Aí no último ano de faculdade eu falei, cara, eu vou entrar, não quero nem saber, faz 2 anos que estamos discutindo isso já. No primeiro final de semana de faculdade, da pós, né? Na época também podia fazer pós junto com a faculdade, porque o dono da pós era o dono do Crefito. Olha só que interessante, então, vários né? colegas meus estavam cursando a pós em acupuntura durante o último ano também, vários. Isso, não pode, mas como o dono de todo do negócio era o dono da escola, ele deixou. E daí a gente fez isso aí, e no primeiro final de semana do curso eu aprendi auriculoterapia. O professor deu um mapa lá para mim. Aí eu falei, doutor, o que eu compro? Ele falou, vai lá embaixo na lojinha, compra a maior agulha, porque quanto maior a agulha, maior o maior número de terminal nervoso que vai entrar e mais efeito vai dar. Eu fui lá e obedeci, né? Depois eu vi que não era bem assim, mas enfim. E daí eu fiz auriculoterapia na minha sala inteira, de graça, no 4º ano de faculdade. Na minha época era 4 anos de faculdade só. Eu fiz em todo mundo. Eu sabia quem ia ao banheiro, quem não ia ao banheiro. Só tinha essas queixas, né? Todo mundo era jovem, não tem muita queixa, né? Quem tinha dor de cabeça, como que era a TPM das meninas, quem que tinha TPM com dor de cabeça, como que curava a ressaca quando ia em festa. E eu fazia em todo mundo. E aí eu queria até largar a faculdade. Minha mãe que não deixou. Falou, pô, tá no último ano, esse negócio é caro. Não vai largar nem a pau, termina esse negócio aí. Sim. E foi assim, eu não cheguei a realmente entrar muito na fisioterapia. Depois entrei, trabalhei 1 ano e meio como fisioterapeuta mesmo, porque não achei nada como acupunturista. Depois eu me encaixei na Senac, acupuntura, e assim que foi se formando. Nosso caminho, a gente vai passando caminhos diferentes, né? É bem legal. Com certeza, muito legal. Legal. Bom, a Cláudia trabalha muito com uma coisa chamada dietoterapia chinesa, e muita gente acha que é somente escolher os alimentos que vai comer, mas eu acho que é um pouco a mais, se estiver errado, você me fala. A gente trabalha com a energia do alimento, baseada nos 5 elementos. O meu conhecimento ele é muito raso, porque baseia-se em 2 livros só, da Sônia Hirsch, Manual do Herói, você deve ter lido já 20 vezes, e um que é um livro popular chamado Por que as mulheres chinesas não engordam? O que as chinesas comem? É um livro rosinha, bem de historinha. Eu acho que ela travou. Opa! Ou ela travou? Voltei, eu apertei errado aqui. Voltou. E daí é um livro da Por que as chinesas não engordam? Alguma coisa assim. É uma história de uma americana que vai para a China e começa a entender a culinária chinesa. Então, enfim, não é muito medicina. Eu achei que fosse medicina, mas não é. Sim. Beleza? E a gente começa... É muito difícil de estudar dietoterapia em livro. É impossível quase, porque cada livro fala uma coisa, as coisas são desconexas, é bem desafiador. Então, essa é uma missão quase impossível. E quando você vai escrever o seu livro, então? Oi? E quando você vai escrever o seu livro, então? Então, eu preciso... Todo mundo me pergunta isso, pô. Eu preciso tirar um ano sabático para escrever esse livro. Porque, de não vai ter como. É muito complicado. É muito complicado estudar dietoterapia chinesa em livros, tá? Além da gente ter pouca referência, muito pouco, hoje em dia já melhorou um pouco, mas cada livro fala uma referência diferente. A gente tem esse problema na medicina chinesa como um todo, né, Tiago? É uma medicina muito antiga e foram várias linhas de pensamento, né? Tanto que a gente conversou um pouco, tu me falando das síndromes, cara, não é essa linha que eu trabalho na linha dos 5 elementos e tal. Então, a gente tem muitas linhas de pensamento. Não quer dizer que uma está certa, outra está errada. A questão é a gente fazer as conexões entre as linhas. E isso é uma missão quase impossível na dieta. Eu acho que é a área da medicina chinesa mais difícil de estudar sozinha, é a dietoterapia chinesa. Então, eu quebrei muita cabeça aí. E aí, juntei vários cursos que eu fiz e fiz o meu próprio método para poder ensinar os outros, porque eu perdi muito tempo tentando aprender sozinha, porque não tinha curso antes, né? A gente é de uma época que não tinha, cara, não tinha curso de dietoterapia em português. Né? Então, enfim, mas vai lá, conclui a tua pergunta. Não, vamos lá. Então, assim, para a gente começar a falar disso, a gente tem que falar um pouco dos 5 elementos. O meu público, ele conhece um pouco, mas acho que é interessante reforçar. Você vai usar baseado nos 5 elementos. Quem não conhece muito sobre isso, procura os 5 elementos na medicina chinesa, vai aparecer um pentagrama, que são 5 bolinhas, tá? Normalmente a superior é o do fogo. Agora eu estou do meu lado direito. Nossa. Fogo, terra, perdão, metal, água e madeira. Deu um branco aqui, hein? Olha só, faz tempo que eu estou meio fora do mercado. Então, esses 5 elementos, eles agem e interagem entre eles,
Fala um pouquinho breve, só para a gente ter uma noção disso. Vamos lá. São os fundamentos da medicina chinesa. Para a gente poder fazer qualquer coisa bem feita com as técnicas de medicina chinesa, a gente precisa dominar os fundamentos, né? E aí, só para responder a tua pergunta anterior, assim, a dietoterapia chinesa, ela trabalha com o equilíbrio dos 5 elementos e das energias yin e yang para restaurar a saúde. E tem várias formas que a gente faz isso, né? Com a energia dos alimentos, com o sabor, com as cores, enfim, é toda uma ciência envolvida por trás. E aí os 5 elementos e as energias yin e yang, o conceito de Qi, formam as bases da medicina chinesa, que é bastante complexa, mas a gente tenta deixar mais simples, né? Afinal de contas, o papel do professor é esse, né, Thiago? Então, sim, os 5 elementos, eles existem na natureza e existem dentro da gente, até porque nós e a natureza somos uma coisa só, didaticamente a gente separa, né? Então, quanto mais próximo a gente estiver da natureza, mais a gente está em equilíbrio. E isso é uma das justificativas porque estamos tão doentes hoje em dia na vida da moderna, cada vez mais distantes da natureza, né? Então, esses 5 elementos, fogo, terra, metal, água e madeira, eles estão em total interconexão entre eles. Um gera o outro, um alimenta o outro, um controla o outro, então tem uma conexão e um movimento muito grande entre eles. Cada um dos 5 elementos é responsável por várias funções, tem vários órgãos envolvidos, emoções envolvidas. Então, eles coordenam todo o funcionamento do corpo, né? Para a gente dar um exemplo, por exemplo, cara, 5 elementos eu levo 8 horas na minha formação explicando, tá, Thiago? Então, a gente vai fazer, assim, o resumo do resumo do resumo do resumo, né? Sim. Então, o elemento fogo, por exemplo, tem o coração, o seu grande coordenador, e o intestino delgado como a sua dupla acoplada para poder funcionar, né, fazer funcionar o elemento fogo. Ele tem outras 2 funções, que aí são meridianos, né, o aquecedor e a circulação e sexualidade, para fazer esse elemento funcionar. E aí, só para dar um exemplo de como eles são completos e complexos, os 5 elementos, o elemento fogo, por exemplo, ele coordena todo o sistema cardiovascular, mas também coordena toda a nossa comunicação, a forma como a gente se relaciona com os outros, a forma como a gente exerce nossos padrões mais profundos de personalidade. Então, é essa complexidade maravilhosa. Levando aí para a tua área, vou puxar para o elemento madeira, por exemplo. O elemento madeira é o elemento que coordenado pelo fígado, pela vesícula biliar, ele coordena um movimento. Então, como vocês trabalham aí com a galera da físio, da terapia manual, da massoterapia, trabalha aí com todo o sistema de movimento, né, o sistema muscular. Então, é o fígado que coordena o movimento. E aí, sempre que a gente tem, inclusive, tem um vídeo bem legal no meu canal, que eu explico por que as dores musculares estão relacionadas com irritabilidade, por exemplo. Assisti esse vídeo hoje. Hã? Eu assisti esse vídeo hoje. Ah, legal? Esse vídeo é legal, cara. Eu te vi o dia inteiro hoje. Ah, é? Que bom saber. Olha aí. Então, e aí, quando a gente começa a entender essas relações, isso é a beleza de entender dos 5 elementos, que como a gente sabe que é o fígado que coordena todo o sistema muscular, mas é ele também que tem a raiva, a sua emoção, e quando ele está em desequilíbrio, as pessoas têm mais impaciência, mais irritabilidade, elas são mais agitadas, têm um estresse mais dominante, e quando a gente pega aquele trapéziozão cheio de nódulo ali, aquilo ali é a pura representação do estresse também, né? Dor, tem muito mais isso passa pelo... Deu uma travada. Vou desligar a minha internet aqui também. Deu uma travada. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, não? Tá me ouvindo? Agora tô. Oh, pra mim não travou aqui. Será que é a minha internet? Enfim, aí quando a gente começa a entender essas relações, a gente passa a entender por que uma pessoa que tem dor, ela é mais irritada, uma pessoa que tem dor, ela é mais impaciente. Mas aí quando a gente entra com os conhecimentos da dieta, a gente facilita o trabalho de vocês, que estão aí se matando para poder tirar os nódulos. Então isso aí é uma coisa muito legal, combinar as técnicas, né? É justamente isso que eu te chamei para cá, para você conseguir. Não dá para ajudar, porque a avaliação pela medicina chinesa não é uma avaliação que você faz como a gente está acostumado a fazer. Você tem dor aqui, você vai comer, sei lá, salada. Não existe isso. Porque você vai ter que avaliar a pessoa por inteiro
desses 5, só explicando para o pessoal entender, desses 5 elementos que a gente tem, vai ter um que vai estar desequilibrado para mais ou para menos, a gente chama de excesso de eficiência, e aí você vai ter que equilibrar de um jeito para... E como quando você mexe em um, ele afeta os outros, você tem que mexer de maneira adequada, então a avaliação não dá para ser uma coisa generalista. Mesmo que a gente dê algum exemplo sobre isso, ó, tal pessoa tinha dor aqui, eu dei alface, a pessoa melhorou. Isso não vai servir para todo mundo, vai servir somente para aquela pessoa. Deixar isso bem claro aqui, beleza? Boa. Fechou. Então, Boa. Isso é importantíssimo. Super. Bom, eu estava na outra pergunta aqui. Dores musculares têm a ver com o fígado. Eu sempre gosto de usar o exemplo, quando eu dava mais aulas de medicina chinesa, eu falava que o fígado era o incrível Hulk, porque o incrível Hulk tem a ver com a raiva e a cor era verde também. Sim. Então, eu sempre falava isso. Muito bom. Pentagrama, vamos lá. Como que a dieta afeta nas dores? Essa aqui é a pergunta da live, vamos perguntar já. Como que a dieta de uma pessoa afeta nas dores crônicas? Dá exemplo que você puder dar. De todas as formas, né? E aí a gente precisa pensar além da dietoterapia chinesa, Thiago. Quando a gente entende de alimentos inflamatórios, né? Os alimentos... Quando a gente fala de dor, a gente fala de uma inflamação, né? Seja uma dor aguda, uma inflamação aguda, ou uma inflamação crônica, como a dor crônica, que a maioria das pessoas tem, né? Quando vai procurar a gente, já está ali normalmente numa cronificação da dor. Então, o que a gente entende em relação a... Antes de chegar na dietoterapia agora, tá? Por isso que a gente tem resultados tão rápidos, porque a gente fala da retirada dos alimentos inflamatórios. Então, se a gente está lidando com uma inflamação, como que a gente lá vai tratar externamente, com todas as melhores técnicas que a gente tem, da massoterapia, da terapia manual, da ventosa, tantas técnicas, né, que a gente tem aí para tratar dor externamente, dor muscular e tal... Se quando a pessoa vai para casa, ela vai comendo dor, né? Ela vai comendo o bolinho, ela vai chegar em casa comer a pizza, comer o pão com manteiga e queijo, ela vai chegar em casa tomar um copo de leite, ela vai comer um monte de açúcar. Cara, aquilo dali acabou com o teu tratamento, né? Porque aí você fez externamente o que você podia, mas internamente ela está comendo inflamação. Então, essa é a primeira coisa, assim, ó, se dá para ajudar todo mundo é começar a retirar os alimentos inflamatórios, principalmente se você está num tratamento para reduzir dor. Não faz o menor sentido você continuar comendo dor. Então, isso é algo bastante importante de ser entendido e a gente precisa orientar os pacientes a isso. Porque se a gente não orienta, a gente perdeu, assim, de ganhar um monte de resultado e você ter a sua técnica potencializada com as orientações domiciliares, né? Era essa lacuna que me faltava e que eu não entendia antes, né? E depois que eu passei a entender, passei a tratar dor de uma forma muito mais eficiente, às vezes sem nem tocar no paciente. Quando a gente retira os alimentos inflamatórios, a gente reduz o nível inflamatório e aquela dor tende a reduzir também. Então, isso aí é bastante necessário. Então, a gente tem que sugerir a retirada de glúten, retirada de açúcar, a retirada de laticínios. Esses 3 grupos de alimentos, que é o que coordena a base da alimentação de muita gente, precisa ser retirado se a pessoa quer se livrar da dor. E às vezes eu falo assim, o que você quer, o que você gosta mais? É do pão ou é de sentir dor? Aí quando a gente bota nessa balança, a pessoa, não, eu quero me livrar da dor. Então vamos fazer um esforço aí, né? Me ajuda a te ajudar, né? E aí dessa forma a gente consegue resultados muito interessantes. Então essa é a dica de ouro desta live, né? Retire os alimentos inflamatórios. E aí, quando a gente chega a entender na dieta, é claro que, como tu falou, a alimentação precisa ser personalizada, eu tenho muito cuidado com essa questão de sair dando dica por aí, porque o que serve para um paciente não serve para o outro, a gente tem que analisar o pentagrama como um todo, então, receita não é comigo, cara, mas o que eu posso ter certeza de estar falando aqui publicamente? Quando a gente está falando de dor crônica, Thiago, concorda comigo que a gente está falando de um problema yin, é um problema antigo, crônico, né? E a energia yin é uma energia fria já. Então, se a gente... Olha a lógica legal da dietoterapia chinesa, que ela pode ser muito lógica também, quando a gente entende ela. Se a gente está falando de um problema yin, de um problema frio de base, tanto que a dor crônica, ela melhora normalmente com uma bolsinha de água quente, que é o yang no yin, né? Então, a gente trata com as polaridades opostas. Se essa pessoa que está sofrendo com dor crônica, ela continua comendo o alface que você sugeriu,
comida crua, comida fria, ela não melhora. Então, uma das primeiras orientações que a gente dá para pessoas que sofrem com dor crônica é, agora, neste momento, até que a gente melhore o processo, a alimentação é toda cozida, toda aquecida. Cara, só de fazer isso aí, que é um monte, tirar os alimentos inflamatórios e aquecer a alimentação, a parada melhora muito. Ainda mais juntando aí com as práticas que vocês fazem, né, fisicamente. Nossa, a gente tem outra pessoa já, aí é outro nível de tratamento, né? Porque aí a gente não continua colocando coisas frias numa pessoa que já está muito fria. É claro que a gente precisa considerar outros contextos. Uma pessoa que sofre com dor crônica, ela pode também ter insônia, também ser ansiosa. Daí isso aí são disfunções yang, que aí é outro capítulo da história, a gente precisa analisar todo o contexto. Então, aqui a gente está falando apenas, né, fazendo esse recorte da dor crônica. E isso pode ajudar muita gente. Até porque, em dietoterapia chinesa, a gente entende que o elemento terra, coordenado pelo baço e pelo pâncreas, juntamente com o estômago, eles são os responsáveis por coordenar todo o nosso metabolismo, a nutrição de todos os outros elementos. E eu não sei se isso foi colocado para ti, mas o baço odeia frio, cara. O baço tem pavor de frio. Então, até porque a digestão, para acontecer, ela precisa de calor, né? Ela precisa da turbina do yang. Então, se a gente fica comendo muito, isso aqui vai para todo mundo, tá? Se a gente fica comendo muito alimento cru, aquele baldão de salada que as pessoas acham que é incrível, depende da pessoa. Super frio, né? Depende. Segundo a Sônia Richa, a alface é muito fria, não sei se é verdade. Total. Alface, água de coco, a maioria das frutas tem natureza muito fria. Então, as folhas, né, os alimentos crus, nem todos são frios, existem vários alimentos crus que são de natureza quente, porém, a gente tem que tomar muito cuidado aí com a questão dos alimentos frios em excesso, porque eles danificam a energia do baço. E quando a gente tem um baço debilitado, todos os outros 5 elementos ficam debilitados. Então, existem várias coisas aí, claro, que tudo que eu estou falando precisa ser analisado dentro de um contexto individual, para entender todo o problema do paciente, mas se a gente começa a fazer um jogo aí com a energia dos alimentos e retirando os inflamatórios, a gente consegue muito resultado. Legal, legal. Então, você falou agora, você entrou em assuntos importantes, né? Você falou do yin e do yang, que eu gostei, a gente vai falar mais disso, mas basicamente é açúcar, glúten e laticínios, né? Exato. Calma, estamos falando somente da inflamação por enquanto. Exato. Açúcar, glúten, acho que isso aí é para todo mundo, né? Não basicão. Tem muito, isso aí é para todo mundo que quer ter saúde, não importa se tem dor ou não, todo mundo quer ter saúde, né? Como é o mínimo possível. Esses 3 elementos, quando eu fiz medicina chinesa, eu falava que era muito laticínio, que não podia comer. Laticínio gerava muita umidade, aí enfraquecia o baço. Exato. E os laticínios, eles têm natureza muito fria também, né? Além de gerarem muito muco, tanto que a gente resolve crises de rinite, sinusite crônica retirando laticínio, cara. É uma coisa impressionante. Sim. Porque tira a produção de umidade, né? De muco. E o excesso de umidade, apesar da umidade ser um fator climático da terra, o excesso, tudo em excesso é ruim, né? Então, e os laticínios, eles são extremamente frios. Então, não são bem-vindos aí. Sim. E aí você falou mais um ponto do yin e do yang. Vou explicar um pouquinho, depois você vai explicar melhor. E o yang são 2 forças que regem o nosso sistema da medicina chinesa. Então, sempre vai ter 2 forças. Elas são opostas e também complementares. Então, uma não vive sem a outra. Como se fossem aqueles irmãos que estão sempre brigando, mas não conseguem ficar um longe do outro. Beleza? Quando você tem muito de um, é ruim. Quando você tem menos de um, é ruim. Tem que ter tudo igual. E tem até um nível de base. Você tem que ficar até aqui, por exemplo. Se tá a mais, tá ruim. Se tá abaixo, tá ruim. Tem que ficar igual. Isso aí, ó. Os dois têm que ocupar o mesmo espaço, né? Se o Yang está ocupando mais espaço, ele vai roubar o Yin. Se o Yin está ocupando mais espaço, ele vai roubar o Yang. Então, eles têm que dividir o mesmo espaço. Isso daqui é o equilíbrio e a saúde para a medicina chinesa, né? Isso. Então, a medicina chinesa você tem que ter esse equilíbrio de Yin e Yang em cada elemento. Tem que ficar 50-50. É difícil ficar isso, porque a gente tem a nossa vida, tem muito estresse, tem dia que não consegue dormir direito, mas, enfim, tenta sempre que puder, tenta voltar para os 50-50, 50-50. Beleza. E depois falou também do baço, que o baço ele é um elemento que faz parte do elemento, é um órgão, né, um meridiano, né, do elemento terra,
E daí, quando ele fica muito fraco, ele não gosta do frio, obviamente, e quando ele fica muito fraco, ele permite que a umidade entre, e a umidade é um fator patogênico, é um dos motivos que o nosso corpo fica doente. Aí a pessoa vai ter algumas cadeias de sintomas também, não vou entrar nisso aqui nesse vídeo não, porque não dá tempo de terminar. Beleza? Tô certo ou não? Se estiver errado, você fala aí. Super certo, é isso aí, bom resumo. Uma outra coisa que você falou, antes de a gente falar do pentagrama, é que eu vi um vídeo seu, acho que eu nem perguntei isso para você, nem tá no script inicial, que é sobre o Tao, que eu adoro falar sobre isso. Para mim, o Tao é o equilíbrio, já que eu entrei, é o equilíbrio máximo, né? É você perceber que nem tudo de mais é bom, nem tudo de menos é ruim. Você falou no seu vídeo, eu tive você o dia inteiro, que tudo passa, está num momento muito ruim, ele vai passar. Está num momento muito bom, ele vai passar também, né? Enfim. A filosofia é muito linda, né? Se a gente incorporar ela na nossa vida. Na verdade, a medicina chinesa é tão incrível, né, Thiago, que ela vai muito além de conhecimentos, ela vira uma filosofia de vida mesmo. E o taoísmo é a filosofia por trás da medicina chinesa que diz exatamente isso. A vida é cíclica, a gente está em constante movimento, a hora a gente está em cima, a hora a gente está embaixo. O próprio símbolo do Tao diz isso, né? A hora a gente está em cima, a hora a gente está embaixo, está aqui, está em constante movimento. E absolutamente tudo passa, nada é estático. A máxima alegria passa e a máxima tristeza também passa. E para a medicina chinesa, a gente tem uma máxima que é flua com as emoções, né? Acolha as emoções, não tente escondê-las, porque elas estão ali por um motivo. E muitos dos processos de adoecimento, a gente entende na medicina chinesa que o físico é apenas a manifestação do desequilíbrio, o problema não está nele, né? Mas ele começa muito antes. Então, quando a gente começa a entender essa fluidez das emoções e aceitar esse processo, a gente está num processo de construção de saúde também. O taoísmo é uma filosofia fenomenal, né? Ela é que me atrai muito para estudar a medicina chinesa cada vez mais. No meu curso de teatro, eu falo para pessoas assim, no curso de teatro eu falo, gente, eu tento usar isso, eu coloco esse símbolo do yin e do yang, coloco uma linha bem no meio, aí eu coloco 3 faixas para cima e para baixo, uma verde, uma amarela e uma vermelha, como se fosse um sinal mesmo. Gente, você trabalhou muito, só falo de yin e yang, né? Trabalhou, sei lá, vou fazer uma prova para o vestibular, estudou que nem um louco. Assim que você puder, você descanse, para você não fugir muito, para não ficar só trabalhando. Porque só trabalhar deixa doente, mas também só descansar também fica doente. Você fala assim, quero passar umas férias na Bahia. Bahia, assim, descansando mesmo, é uma delícia. Agora fica 6 meses na Bahia, você vai enjoar de ver praia, mas que não tem como, a gente tem que ter as duas coisas na vida, né? Isso é mais ou menos o taoísmo, né? Sem dúvida, isso aí. Próxima pergunta aqui. Como você detecta as alterações pelo pentagrama? Como que você tenta? Eu sei que não dá para falar. Teve uma pessoa que perguntou também assim, que quis simplificar. Deixa eu só ler, que a ideia dele foi importante. Teve uma pessoa que elogiou muito você. Que bom, obrigada. Que chama Thiago também, mas vixe, Maria, como eu sou. Esse é meu aluno. Maravilhoso. Não, cadê? Calma que vai ter. Lá. Então, algumas frutas com valor alto de frutose vão ser de cortar para diminuir dores? Betinho, não é assim, ou é assim? Eu acho que não. Você tem que cortar... Depende, então. Thiago. Depende do nível inflamatório da pessoa. Porque às vezes a pessoa está com dor, mais sobrepeso, mais diabetes, o nível inflamatório está altíssimo. Então, muitas vezes, sim, a gente vai precisar retirar também um pouco da frutose e optar por frutas de mais baixo índice glicêmico. Existem, né, frutas com menos açúcar. Então, essa é uma pergunta genuína, sim, que em muitos casos a gente precisa retirar, sim. Mas aí tem que analisar caso a caso, né? Boa, adorei. Eu já ia falar que não tinha a ver, mas como eu não domino isso, então, sorte que você está aqui. Agora, voltando à nossa próxima pergunta, como você detecta as alterações alimentares pelo pentagrama? Como que você... Eu sei que você não pode falar tudo, que deveria levar 6 horas. Exato. Pensa num exemplo de uma pessoa, fala como que ela é e tenta, só para a gente seguir o seu raciocínio, que eu gosto disso. Primeiro, a gente não analisa as alterações alimentares pelo pentagrama, a gente analisa os sintomas que a pessoa traz. Então, vamos lá, uma pessoa, vou botar aí, tentar botar no tema que a gente está, né? Uma pessoa chega com queixa de dor crônica, mais ansiedade, mais insônia, né? Um combozão lá bem básico, tá?
E aí a gente tem o quê? Pô, dor, aonde é essa dor? É uma dor articular, é uma dor muscular? Primeiro a gente tem que entender a localização da dor. Se ela for uma dor articular, a gente está falando do elemento água. Se ela for uma dor muscular, a gente está falando do elemento madeira. Então a gente começa a fazer o quê? Analisar os sintomas e colocar eles dentro do pentagrama. Isso só é possível quando a gente domina profundamente a teoria dos 5 elementos, e por isso que dentro da formação em dietoterapia chinesa é o módulo mais longo, é o módulo de fundamento, porque a gente precisa saber fazer diagnóstico. Então, se a gente tem, vamos falar que essa pessoa tem uma dor articular e muscular, uma dor mista, uma artrose zona lá, fenomenal, tal, que já comprometeu um monte de coisa. E aí a gente tem o quê? Então, eu tenho um comprometimento do elemento água, eu tenho um comprometimento do elemento madeira. Quando a gente fala de ansiedade, eu tenho 2 elementos comprometidos, elemento fogo e elemento terra. E quando a gente fala de insônia, podem ser vários. Aí depende do tipo de insônia. Eu tenho que investigar a insônia para começar a dormir, a insônia no meio da noite. Vamos dizer que essa pessoa dorme bem de início, mas ela acorda no meio da noite. Bem no horário lá do fígado, né? Entre 1 e 3. Ela acorda todo dia, 2h30 da manhã. A gente tem mais uma pontuação lá para o fígado. Então, o que a gente tem? Nesse caso, a gente tem 4 elementos, né, em desequilíbrio. O elemento água pelas dores articulares, o elemento madeira pelas dores musculares, mais a insônia do meio da noite. A gente tem o elemento fogo em desequilíbrio pela ansiedade e o elemento terra em desequilíbrio pela ansiedade. Logicamente que o elemento metal vai estar afetado também, porque não tem como ter 4 elementos afetados e um de boas, né? Ele é afetado em consequência porque ele está no meio de outros 2 e com contato com outros 2. Então, a gente tem aí um exemplo clássico, que não é raro, do desequilíbrio dos 5 elementos, tá? Só com essas queixas, né? Só, né? Que não é só. Então, o que a gente entende primeiro? Para poder a gente orientar a dietoterapia chinesa, eu preciso primeiro entender quais são os elementos que estão em desequilíbrio. Então, eu preciso fazer essa associação com o pentagrama, trazer as queixas para dentro do pentagrama e depois analisar o que tu muito bem falou. Existem tipos de desequilíbrios diferentes. Existem desequilíbrios para excesso e desequilíbrios para deficiência. Isso vai determinar o tipo de alimento que eu vou colocar, porque cada um dos elementos também tem uma cor e um sabor de alimento que atuam sobre ele. Agora, concorda comigo, Thiago? E por isso que é a dificuldade da dietoterapia chinesa, que tem gente que fala o contrário que eu vou falar agora. Por exemplo, se eu tenho um elemento madeira funcionando demais, em excesso, causando dores e acordando a pessoa, e o sabor que atua na madeira é o sabor ácido, mas se esse fígado já está em excesso, eu vou entregar mais ácido para ele? Eu acho que não. Isso aí. Para mim não faz sentido, né? Se ele está trabalhando demais, o que é o pensamento que eu ensino? A gente precisa controlar essa madeira, então eu preciso tirar a alimentação dela. E aí a gente colocar a alimentação de controle do metal, de quem controla a madeira. Então, o que a gente começa a entender nisso? Só que tem gente que explica o contrário, por isso que a dietoterapia chinesa é tão difícil, né? Aí, tem que colocar mais ácido ou ácido verde, ou que seja Exato. No cara que já está em excesso. Então, para mim não faz nenhum sentido. Para mim faz sentido isso que a gente concluiu aqui agora. Então, e aí isso, só que se eu ficar olhando só para os elementos separadamente, pode ser que eu erre, porque de repente essa pessoa também está com diarreia, ou com sinusite, crise de asma. E aí eu estou comprometendo o metal. Então eu tenho que pensar no pentagrama como um todo para eu não melhorar um sintoma, piorar outro. Porque para tratar a madeira lá, eu teria que atuar no metal. Mas tem que ver como é que está o metal. Se ele está em excesso também, eu não vou poder usar ele como controle, percebe? Então, por isso que a gente só trata depois que eu entendo tudo que está acontecendo. E aí eu vou olhar para esse pentagrama e vou ver o que funciona para aquela pessoa. Vamos dizer que essa pessoa está com metal lá, não tem nenhuma queixa do metal em desequilíbrio, beleza. Aí, o que eu vou usar para ela? Eu vou tirar os alimentos da madeira, portanto, aqui desconstrói uma parada que é muito errada, que todo mundo tem que tomar água com limão. Não faça isso. Para quem já está irritado, impaciente, querendo matar bicho, é só um copo de água com limão para sair ceifando todo mundo, né? Na TPM, tá?
Entende? Então, e aí que está a grande diferença se a gente começar a entender a visão da dieta-terapia chinesa com a nutrição convencional, né? Para a gente não importa só um alimento ser bom nutricionalmente, eu tenho que ver se ele é adequado para o caso daquela pessoa, para as queixas que eu tenho naquela pessoa, né? Então, nesse caso, para equilibrar a madeira, por exemplo, um dos recursos que eu usaria, eu tiraria os alimentos ácidos, reduziria talvez os verdes, em alguns casos sim, em outros não, aí depende da dor, e eu entraria com os alimentos picantes para poder controlar essa madeira. Aí a gente começa a conversar dentro da dietoterapia chinesa. Que legal, que legal. Vou tentar explicar de novo, porque essa ficou bem complicado, eu te prestar bastante atenção. Na verdade é o seguinte, os 5 elementos, imagina que são 5 bolinhas, formando como se fosse um pentagrama, como se fosse um pentágono, cada vértice do pentágono é uma bolinha, e elas se conversam entre elas de maneira que uma gera a outra, uma alimenta a outra e a outra desalimenta. Não vamos falar destrói, né? Mas ela domina, ciclo de dominância, né? Dominância da dominância, pode ser também. Mas enfim, uma diminui a outra. E o que ela falou, ela deu um exemplo de uma pessoa na qual ela tem os 5 elementos comprometidos. Você tem que detectar qual o problema está em cada elemento, se ele se tem mais yang ou menos yin. Na verdade, você tem que ver, em cada elemento, você tem que ver qual meridiano está mais e qual que está menos. Então, é um pouco mais complicado. Para ficar mais simples, imagina que é só um elemento madeira, ele está mais ou menos. Tem mais yang ou menos yin, ou menos yang, alguma coisa assim. Essa explicação, Thiago, não gosto muito de dividir, a questão fica mais complexo ainda. A gente passa a entender o elemento madeira como um todo, a questão a gente divide entre yin e yang de cada órgão, daí, cara, dá uma salada que a pessoa não consegue fazer mais nada com aquilo. Por isso que a gente precisa facilitar. E aí eu explico o elemento madeira em excesso ou em deficiência, elemento terra em excesso ou em deficiência. Se a gente ficar quebrando, fica muito complexo, né? Perfeito. Só terminar? Então, perfeito. Então, vamos lá. Você detectou que o elemento madeira está em excesso, o fogo está em deficiência, qualquer coisa assim. Para você detectar isso, você tem que estar conversando com a pessoa, ver se eu estou certo, né? Para detectar as nuances. Porque você pensou... A gente precisa fazer uma boa avaliação, né? Por isso que eu ensino todo esse processo dentro da formação. Você precisa fazer as perguntas certas, porque às vezes o paciente não vai te dizer, eu estou super impaciente. Não, o foco dele está na dor, né? Ele não vai te dizer se você não perguntar. Então, a gente precisa fazer uma boa avaliação, e a avaliação em medicina chinesa ela é bastante extensa, ela é longa, uma sessão de avaliação pode durar tranquilamente 2 horas. Porque a gente pergunta até intraútero, como foi a gestação, tudo, né? A gente precisa entender todo o histórico, quando aquele problema começou. Por isso que também é tão efetivo, porque a gente vai atrás da causa do problema. Para mim, não importa só tirar a dor momentaneamente, importa o que gerou, o que está gerando a dor, qual é o gatilho da dor. E por isso que a avaliação tem que ser bem completa. Aí a gente consegue chegar a entender e fazer essas associações. Eu fiz uma anamnese bem completa, e aí eu faço as associações dos sintomas que eu coletei com os desequilíbrios dos elementos. Entendi. Perfeito, perfeito. Então é isso mesmo. Perfeito, adorei o exemplo. Adorei mesmo. Próxima pergunta. Conte um caso bem legal que teve sucesso, que a pessoa melhorou muito, assim. Cara, são muitos. Ou um parente, ou... São muitos, né? Já atendi literalmente milhares de pacientes. Mas tem um caso de dor, já que a gente está falando de dor, muito interessante, de aluna dentro da formação. Ela viu uma live... isso é legal, né? Ela viu uma live minha, como a gente está fazendo aqui, é uma aluna que já tinha passado por cirurgia de quadril, tinha problema no labro, cirurgia de quadril, 1 ano de fisioterapia e continuava com dor. Afastamento de trabalho, educadora física, já não estava mais conseguindo trabalhar há 40 anos, sabe aquele quadro assim, caraca, né? O que fazer? Medicamento, tudo que dá medicina convencional já tinha sido feito, da fisioterapia também. E continuava com dor. E aí ela se inscreveu numa jornada gratuita que eu faço, como tu faz também, né? Esses lançamentos que a gente faz. E aí ela fez uma pergunta sobre dor. E eu dei a sugestão, retire alimentos inflamatórios, suspenda alimentos crus. Foi só isso, Thiago, que eu falei. E ela falou... agora também. Eu falei agora, É que pra ela encaixou, né? Hã? É que pra ela encaixou, né? Sim, total. Você jogou no ar alguma coisa que pra ela encaixou. Sim. E olha que eu não tinha nem falado de elementos, nem nada. Eu falei o basicão ali.
Ela falou, eu já tô tão ferrada, nada funcionou, eu vou testar, né? Cara, deu uma semana, a dor resolveu o que não tinha resolvido com cirurgia, com um ano de fisioterapia. Por quê? Aquilo, o sistema internamente está inflamado. Quando você para de inflamar o sistema internamente, né, as coisas mudam. Ali foi muito expressivo, porque ela não era nem aluna ainda, não tinha nem equilibrado os 5 elementos, para ver como foi poderoso isso, né? E aí, quando ela virou aluna, ela escreveu lá, 90% das minhas dores diminuíram em 2 dias. Então, é muito rápido, porque o corpo faz um processo de reparação muito rápido, quando a gente para de atrapalhar ele, a verdade é essa, né? O corpo tem um processo de autorreparo, isso é uma realidade no sono, tá? E aí, quando a gente para de atrapalhar ele, a velocidade de recuperação do corpo é muito acelerada. Imagina juntando isso com todas as técnicas. É incrível. O que eu falo hoje em dia, o que não pode é não dominar essa medicina do estilo de vida. Porque aí a gente fica tendo resultados abaixo do que a gente poderia ter, né? Mas quando você junta as potências, os resultados são incríveis. E olha que quando ela teve isso, cara, ela não estava fazendo fisioterapia, estava fazendo mais nada. Ela estava no desespero do tipo, tô com a minha vida ferrada, entendeu? Então ali foi um exemplo clássico que poucas vezes a gente consegue ter isso, porque normalmente os pacientes estão fazendo massoterapia, fisioterapia, acupuntura, aquele mexidão que tu não sabe o que resolve, mas resolveu, né? Mas nesse caso, não, foi 100% alimentação. E ali foi muito legal. Esse foi um dos casos mais clássicos, assim. Ela faz várias lives comigo, porque hoje em dia ela é formada pelo meu método, atende outras pessoas, e direto a gente fala sobre isso, porque foi muito, muito forte. Claro que o que eu estou falando aqui não é milagre, né? Tem muita ciência por trás, mas foi um caso de muito sucesso, assim, de muito rápido. Inclusive para mim, muito rápido, porque quando a gente está... Pô, a gente faz tanta coisa, às vezes demora tanto, né, para um paciente desse crônico melhorar, né, que foi muito surpreendente. Que legal, adorei, porque na verdade você está desbravando um mato, onde tudo é mato, né? Tudo bom. Que legal. Legal, quando eu me formei em acupuntura, o pessoal perguntava se era bruxaria. Era legal, mas isso aqui é bruxaria, né? Isso aí tá errado, né? Isso aí é... Uma pessoa falou que era ocultismo, nem sei o que é ocultismo. Tá desbravando o mato também, você tá capinando o mato grosso aí, filho. Tá, cara. Um bandeirante, adoro isso. Exatamente assim, eu falei isso ontem, Thiago, eu me sinto desbravando uma mata fechada, assim, e é legal que tem uma galera vindo junto, tendo muito resultado. Que legal. A minha próxima pergunta tem relação com uma pergunta aqui também. Deixa eu ver que ela passou. Você é estudante de nutrição? Isso. A minha pergunta seria o seguinte. Cadê a pergunta que eu fiz? Eu tenho que achar. Enfim, eu sei de cabeça. Qual que é a diferença entre a sua dieta e a da nutricionista? Mais ou menos assim. Qual a diferença entre a dieta terapia chinesa e a nutrição? E a pergunta da Carol é, doutora, sua formação permite estudante de nutrição? Sem dúvida. Nossa Senhora, estudantes de nutrição, inclusive, vão ser outro tipo de nutricionista, muito bom. Mas ela não se restringe apenas à área da nutrição, né? Eu própria não sou, né, Thiago? Sou físio, né? Então, assim, boa a tua pergunta, é muito necessária, porque esse nome, ele dá muita confusão, né? Dietoterapia chinesa. Primeiro que o nome exclusivo dietoterapia, ele não é exclusivo nem da medicina chinesa, nem da nutrição. Ele é utilizado nas duas áreas e a gente entende como completamente distintas as formas como a gente atua. A nutrição se preocupa muito com a visão física do alimento, de macro, micronutrientes, gorduras, proteínas, carboidratos, a composição do prato. A gente não fala nada disso na dietoterapia chinesa. Na dietoterapia chinesa, a gente se preocupa basicamente com 4 coisas dos alimentos. A sua natureza, yin e yang, ou neutra, quente, morna, neutra, fresca e fria, são 5 naturezas dos alimentos. A gente se preocupa com em qual elemento ou quais elementos esse alimento atua, a cor e o sabor. Então, são 4 coisas que a gente vai se preocupar, porque em dietoterapia chinesa a gente atua com os alimentos para equilibrar os 5 elementos, como a gente vem conversando. Então, a gente não pensa em macro, micronutrientes, isso é função do nutricionista. E aí, qual é a grande diferença? Os profissionais da dietoterapia chinesa que não são nutricionistas não prescrevem plano alimentar. A gente não prescreve um cardápio certinho, no café da manhã você vai comer isso, com isso, com isso, com isso. Não. A gente fala assim, ó, Thiago, para você
você precisa comer mais alimentos escuros, como o gergelim preto, a chia, a berinjela, mais peixes e frutos do mar, mais cogumelos, para poder a gente equilibrar o elemento água. Você também precisa retirar os alimentos ácidos e verdes, por isso, isso e aquilo. Você também precisa consumir mais raízes, grãos e cereais integrais para a gente poder equilibrar o elemento terra. É isso. Como o cara vai fazer a combinação dessas coisas? Se ele tiver dificuldade, vai precisar pegar essas orientações e levar para uma nutricionista montar um cardápio. Mas a grande maioria dos pacientes consegue entender muito bem. A gente passa, inclusive, os horários que as pessoas consomem os alimentos também importa para a gente, né? Por exemplo, uma pessoa que consome alimentos crus, eu vou sugerir para ela consumir até as 4 da tarde. Depois das 4, não. Então, o jantar precisa ser um jantar aquecido. Isso vale para todo mundo. Tá? Por conta da energia aí na natureza já está mais fria e o nosso corpo precisa estar mais quente para dormir. Então, essas coisas todas a gente fala de horários de refeição, o que não comer em cada refeição, o que mais ou menos comer em termos de temperatura, por exemplo, como eu falei, o jantar precisa ser aquecido, não dá para ser aquele pratão de salada com frango, que a grande maioria das pessoas come e acha incrível. Incrível para ferrar a saúde, né? Ou aquele potão de iogurte com granola e salada de fruta. Não vai dar, né? Não vai dar para ficar saudável assim, não vai dar para resolver a insônia desse jeito. Então, essas coisas a gente faz toda a orientação para o paciente. Mas não é aquele plano alimentar do tipo, no café da manhã você vai comer isso, com isso, com isso. Não, a gente fala, ó, aqui estão os grupos de alimentos que você precisa consumir. Consuma, né? Então, essa é a grande diferença aí entre as áreas, além do que a gente entende, como eu já falei, não é porque um alimento é natural que é indicado para todo mundo. Não é porque um alimento é nutricionalmente bom que é indicado para todo mundo. Pelo contrário, muitos dos meus pacientes eu suspendo alimentos cítricos, muitos dos meus pacientes eu suspendo alimentos crus, muitos dos meus pacientes eu suspendo inclusive o consumo de fruta, dependendo do caso. Porque as frutas a maioria tem natureza fria. E se essa pessoa já está sofrendo com frio em excesso, ficar comendo muita fruta, eu não vou conseguir regular esse sistema. Então, inicialmente, a gente faz... O objetivo da dietoterapia, do tratamento final, é a gente consumir todas as naturezas, todas as cores e todos os sabores. Mas até eu conseguir equilibrar esse pentagrama, muitas vezes eu preciso tirar várias coisas e inserir outras coisas, né? É dessa forma. Respondi? Que legal. Que legal. 2 perguntas que não estavam no script também. Eu ouvi falar que era importante tomar chá durante as refeições. Isso procede? Não. Eu não recomendo né? tomar padrão, hein? Eu não recomendo tomar nada de líquido junto com a refeição, porque isso dilui o suco gástrico, dificulta a digestão. A gente pode tomar 30 minutos, mesmo assim, né? 30 minutos antes é bem indicado, dependendo do chá, mas até uma água morna, super indicado. Um gole de água morna antes da refeição, um gole, isso é indicado, pode ser indicado, para preparar o corpo e avisar para o estômago, ei, vai chegar a comida. Agora, junto com a refeição, não. Entendi. O japonês ele tem tradição, eu sou meio japonês, mas eu sou meio do Paraguai. Mas tomar sempre aquele miso antes de comer, faz sentido. Super, aí faz sentido, sim. E a outra coisa que eu falava nos cursos, quando eu dava curso, putz, que vergonha se estiver errado, eu falava para colocar pelo menos, você vai comer muita alface, muita folha, colocar raspas de gengibre para tentar contrabalancear. Funciona ou não? Cara, depende, Thiago, depende, porque se eu tenho uma pessoa com uma disfunção yang muito grande, muito irritada, muito ansiosa, não dorme, super agitada, TDAH, esse gengibre aí vai piorar o processo, né? Eu pensei numa fruta, num alimento muito frio, que é a alface, e um alimento muito quente, que é o gengibre, mas também não funciona no raciocínio. Aí vai depender, porque às vezes, dependendo do caso, nenhum nem outro alimento é indicado. Por exemplo, quando a gente tem os 5 elementos comprometidos, a gente tem as 2 energias comprometidas. Então, eu não indico nem alimentos excessivamente quentes, nem alimentos excessivamente frios. Então, às vezes, nem o alface, nem o gengibre vai entrar nessa alimentação, entendeu? Então, vai depender do caso. Vai depender do caso. Ai, que legal. Estou encantado, que legal. Que legal. Legal. Ó, tem uma pergunta aqui. Ó, tem vários Tiagos aqui, né, gente? Meu marido também chama Tiago, meu Deus. Também chama Tiago? Posso ler essa? Pode. Minha neta já é um caso, hein?
Minha neta sempre tem tosse, essa é minha aluna. Já tomou antibiótico desde muito novinha, ela só tem 5 anos, mas tem autismo, então é meio complicado porque não come qualquer coisa. Gostaria que ela melhorasse. Tem Nossa, alguma coisa? Eu sei que ó, não dá para dar uma dica por aqui que vai funcionar, nada é garantido, não dá para você falar só com esse texto. mas o que eu vou não falar sei. vale para todo mundo, principalmente para as questões neurocomportamentais, cérebro inflamado, como é o caso do autismo. Continuar comendo alimento inflamatório só vai piorar o processo. Isso vale para todos os transtornos, síndromes, questões crônicas, doenças crônicas. Retirem alimento inflamatório da rotina que a vida vai melhorar muito. Se fizer isso, já vai resolver muita coisa. E depois, claro, tem várias outras coisas que precisam ser feitas, mas daí a gente precisa analisar caso a caso, né? Isso. Então, só, não sei se ela viu a live desde o começo, mas alimentos inflamatórios é açúcar, laticínios e trigo, Glúten. né? Massa, né? Glúten. Glúten, desculpa. E tem um problema, porque é justamente eu tenho uma filha de 4 anos e ela não come nada. Então, só que eu sei que se eu der um brigadeiro, ela come. Então, eu tento dar comida saudável. A hora que eu desisto mesmo, eu falo, come qualquer coisa, vai. A hora que você tá cansado, você faz o errado. Eu sei que é errado, deixa eu... Thiago, vou te puxar as orelhas aí, Pode puxar. praticamente, cara. Porque quanto antes vocês educarem os filhos a ter um paladar para o que é alimento de verdade, vindo da terra, mais fácil vocês vão facilitar a vida desses adultos depois, né? Nós somos uma geração que os nossos pais não tinham acesso a esse conhecimento, por isso que a gente é tudo viciado, né, cara? Eu não sou mais, graças a Deus, já passei por esse processo, mas eu fui altamente viciada em refinado, açúcar, laticínio. Então, quanto antes isso for feito, melhor vai ser para esses futuros adolescentes e adultos, menos doentes eles vão ser, né? Sim, eu tento. Eu juro que eu tento, mas tem dia que eu não consigo. Mas aí tem que ser feito o teu exemplo, né, cara? Os adultos é que compram a comida em casa, então não tem em casa. Boa ideia, boa ideia. Não comprarei mais as besteirinhas que dá para ela ficar sossegada. Mas é tão bom, como se fosse um celular para a criança. Você dá, ela come e fica sossegada. Se tem em casa, tanto os adultos quanto as crianças comem. Então, a reeducação alimentar precisa partir dos adultos, porque são os adultos que são responsáveis pela alimentação da criança. E que tem a consciência de que é importante, porque se for depender da criança, ela vai querer comer só doce, só aquela bala fine, que é o rei dos corantes. O fim da picada. É o fim da picada. Mas tem uma pergunta aqui importante, ó, que o Thiago fez. Ó, como você chega a um diagnóstico para indicar essas dietas? Entendendo muito bem de 5 elementos. Aí tem uma formação de 80 horas para ensinar isso, né? É o que eu ensino, mas aí é exclusivo para profissionais de saúde e terapeutas, estudantes da área. Quem não é, aí precisa passar com um profissional que eu formo para poder fazer toda essa análise e orientar a alimentação personalizada. Legal. Tem mais uma pergunta aqui da Juliana também. Gostaria de fazer o seu curso como massoterapeuta técnico de enfermagem. Pode? Pode, super bem-vindo. Ela é boa, ela é minha aluna. Ela é boa, pode deixar que ela é boa. Super bem-vindo. Tem vários massoterapeutas dentro da formação, passando a ter resultados melhores e economizando o dedo, né? Porque o paciente melhora mais rápido, né? Exatamente. É o que eu falo sempre nos cursos, gente. O nosso conhecimento é um encadeamento de recursos, né? A gente começa com... Eu sou fisioterapeuta, eu tenho alguns recursos. Depois eu fiz acupuntura, fiz auricular, eu fiz maço. A gente tem, sabe, a gente deve ter uns 100 certificados em casa, né? A gente faz curso todo direito. Tem um monte. Aí, cada hora, um é mais importante. Então, a dieta, ela entra também como um recurso a mais necessário para você aprender, para você ter conhecimento, e aí você vai aplicando. E aí, quanto mais você somar, melhor você fica e mais diferente você fica no mercado, né? Exato. A importância é fundamental, né? É a gente se diferenciar no mercado. O mercado da saúde é um mercado muito concorrido, né, Thiago? Então, quanto mais a gente tiver recursos para auxiliar os pacientes mais rápido, sim, mais você se destaca, mais você consegue, inclusive, cobrar um valor mais justo pelo seu atendimento, porque você tem mais recursos, né? Então, investir em conhecimento é ter retorno pelo quão rápido você consegue ajudar as pessoas, né? E aí isso faz você se destacar, né? Um massoterapeuta, a diferença de um massoterapeuta que tem o domínio do estilo de vida é outro nível de massoterapeuta, né?
o fisioterapeuta, nutricionista, enfim, todas as áreas aí, né? A gente consegue somar muito nos nossos atendimentos e nos diferenciar muito mesmo. Que legal, que legal. Gente, terminamos aqui a nossa live. Cláudia, o curso dela é maravilhoso. Eu ainda não fiz, mas eu... Te espero lá, hein, cara? Te espero lá. Vou fazer. Eu tenho umas coisas para fazer ainda, vixe Maria. Tem mais uma coisa aqui, não conhecia a terapia. Tem gente que nem conhece, né? Foi o que eu falei, essa função é desbravar o mato, filha. É muito difícil isso. Nossa Senhora. Não, a gente tá desbravando o mato mesmo, mas tá um mato interessante, tá ficando uma trilha interessante. Isso, você vai falar, mas o que é isso? Você tem que ir lá explicar de novo, isso é ótimo. Fala as suas redes sociais, que depois a gente vai para o YouTube também. Essa live vai para o YouTube, depois faz os cortes e vai fazendo. Boa. Então, o Instagram, @Cláudia Siqueira MTC, de Medicina Tradicional Chinesa. O YouTube, Cláudia Siqueira. No Telegram, Cláudia Siqueira. Em todas as redes aí, digita Cláudia Siqueira que você vai me encontrar. Beleza. Tem o site também, tem várias páginas lá. Site também. Você vai fazer um workshop de oncologia essa semana? Oi? Ou já foi? Você vai fazer um workshop de oncologia ou já foi? Vou fazer nesse sábado. Legal, poder falar sobre isso. Nesse sábado, dia 20 de maio, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, vou conduzir um workshop específico de dietoterapia chinesa no tratamento de pacientes oncológicos, que é um workshop inédito, vai ser provavelmente o único que eu vou fazer nessa área, porque é um assunto bastante delicado aí para mim, pela vida pessoal, mas vai ser muito interessante para quem trabalha com pessoas nessa área, né, super dedicado a aprofundar o tratamento da oncologia com a dietoterapia chinesa. Quem se interessa nesse assunto, vem, o link está na minha bio lá, se inscreve. Legal, e a história dela é bem emocionante, eu também assisti esse vídeo, não vou comentar aqui para não ficar muito emocionado. Parabéns pelo que você fez, é isso mesmo. E a Simone perguntou para mim também quando que vai o meu curso. A gente tem inscrições abertas da formação em massoterapia. Fica até sexta-feira, link na minha bio, acessa lá, tem até sexta-feira para adquirir. Vários bônus, vários benefícios também. E é isso. Maravilha, Cláudia, Thiago, obrigada. Adorei te conhecer. Vamos fazer mais lives, temos mais assuntos, vamos tentar fazer uma live mais aprofundada, problema seu, se vira. A gente vai estudar uma parte só, eu volto da medicina chinesa, que vai ter também enferrujado, e a gente vai fazendo umas coisas bem legais. Vai ser um prazer, foi muito bom poder trocar aí, te desejar muito sucesso na tua caminhada. A união dos fisioterapeutas é algo que me deixa muito feliz, então conta aí comigo também. Beleza, obrigado a todo mundo que ficou assistindo a live aí. Vai colocar isso aqui no YouTube, vai colocar também no meu Spotify, daqui, sei lá, quando tiver um tempinho. E é isso. Muito obrigado, gente. Boa noite e até a próxima live. Valeu, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.